Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. As notícias sobre a minha morte foram exageradas. Meio ano sem aparecer, cá estou eu novamente. E vamos falar de cinema. Furiosa, Estrada da Fúria. Falar a respeito da simbologia dos filmes de George Miller, principalmente da saga Mad Max, é uma tarefa bastante difícil, porque os filmes são carregados de simbolismo. George Miller começou nos anos 70 na Austrália, com o primeiro Mad Max, em parceria com o Mel Gibson. De início já, ele conseguiu construir uma nova estética pro cinema e pra cultura pop. O mundo de Mad Max é uma das melhores e mais influentes distopias da cultura pop. Mad Max 3, além da Cúpula do Trovão, foi feito nos anos 80, e tivemos um hiato de mais ou menos 30 anos, até 2015, com a estreia de Estrada da Fúria. Nesse meio tempo, o Mel Gibson se envolveu em algumas polêmicas e acabou que ele não voltou para a Estrada da Fúria. Mad Max Estrada da Fúria foi um filme que a sua própria conclusão foi praticamente um milagre, para ter saído nos anos 90. Mas vários percalços e vários contratempos acabaram atrasando a obra. O que acontece é que nesse meio tempo, George Miller, como além de um grande diretor, é um grande contador de histórias, resolveu trabalhar nesse mundo. É o mundo da Terra devastada. Cada um dos itens, cada cabeça de alfinete que a gente vê nesse filme tem uma história por trás. Obviamente histórias que não são contadas para nós, para o público, mas que de alguma maneira nós sentimos que há algo mais ali. Deveria ser o trabalho de todo bom diretor de arte. Essa nova etapa, que foi construída a partir de 2015, meio que trouxe uma outra cara pra franquia. Se a gente for parar pra pensar, em todos os filmes de Mad Max, ele era o protagonista, mas eu diria que o protagonista principal sempre foi aquele mundo devastado. Somente o primeiro filme falava a respeito de uma história, de um conflito que ele realmente, ativamente, estava sendo envolvido. Porque, tanto no 2 quanto no 3, o Estrada da Fúria também, ele sempre era pego meio que de gaiato nessa situação. Ele meio que era um coadjuvante dentro dos problemas de outras pessoas. E no 4, ele é pego no meio da aventura da Furiosa. Whatever you have to do, however long it takes, promise me you'll find your way home. Furiosa, give me this promise. Bom, vamos falar então agora de Furiosa, uma saga Mad Max. Obviamente, temos aqui a origem da personagem, da Furiosa. Como eu falei antes, o Max, na maioria dos filmes, com exceção do primeiro, ele sempre é uma espécie de um coadjuvante, um cara que tá ajudando uma galera a resolver uma treta. A Furiosa já é meio que o contrário. Nos dois filmes onde ela apareceu, ela é de fato a protagonista. O antagonista dialoga diretamente com ela, tanto o Immortan Joe quanto o Dementos, personagem do Chris Hemsworth. E aqui vemos a sua origem. A Terra Verde, né, o Jardim do Éden lá das Vulvalines, daquela sociedade matriarcal da onde ela fazia parte. E, de início, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi justamente observar como aquela sociedade era pacífica. Ao contrário do que eu pensava, não é uma sociedade somente de mulheres, é uma sociedade que, pelo que a gente vê, não costuma usar motores, eles andam a cavalo. E uma característica muito marcante delas é que elas usam armas de longo alcance. Lá em Estrada da Fúria a gente já conseguiu ver isso. A Furiosa é uma excelente atiradora. E as mulheres que ela encontra no final, até mesmo as vovozinhas, todas elas atiram muito bem. No início, a Furiosa acaba sendo sequestrada. Temos uma grande parte do filme onde a personagem é interpretada por essa menina. Muito bem no papel mesmo. E temos todo um background. Pelo que eu observo, não é só um background da personagem, mas também do personagem Dementos, personagem do Chris Hemsworth. Novamente, o cast do George Miller é uma coisa bastante pitoresca, porque a Elsa Pataky tá no filme. No início, ela aparece como uma das Vulvalines. E a Elsa Pataky, pra quem não conhece, é uma atriz que fez Velozes e Furiosos. Ela é esposa do Chris Hemsworth. E em seguida, ela já logo aparece num outro personagem completamente diferente, completamente distoante. Ela é uma das membros da gangue do Dementos. Eu acho isso muito interessante. Poucas vezes eu vi isso no cinema. Eu acho que uma das vezes mais gritantes que eu vi isso acontecer foi no Drink do Inferno, do Robert Rodrigues. O ator Titi Maria interpreta, eu acho que 3 ou 4 personagens no mesmo filme. Isso eu acho interessantíssimo. É possível ver uma característica dessa terra devastada que fazia tempo que o Miller não trazia, que é uma gangue de motoqueiros. É interessante pensar como que uma gangue de motoqueiros se organiza numa batalha de estrada diferente
de um grupo que guerreia usando carros. As motos são muito mais frágeis, porém as motos têm uma agilidade que os carros não têm. Isso é muito legal. E isso é interessante perceber como esse diretor, em termos de construção de mundo, conseguiu fazer a gente pensar nisso. Ele conseguiu utilizar recursos e mostrar recursos de armamentos que se repetem em todos os filmes. Interessante a gente observar aqui também que os aviões voltaram a ser utilizados. A última vez que os aviões foram utilizados em Mad Max, acredito que tenha sido na Cúpula do Trovão, ou A Caçada Continua, no segundo filme. O Dementos é um personagem muito rico. No início do filme, quando ele prende a Furiosa, tem uma cena muito emblemática que me chama a atenção, onde um dos seus soldados explode um sinalizador no chão e todo o grupo é banhado por uma névoa vermelha. E é interessante a gente notar que ele fica com a barba vermelha e a sua capa, que era branca, acaba ficando uma capa vermelha também. Ele, na sua carruagem, lembra muito o Imperador Romano. O Dementos carrega muito dessa coisa dos romanos. Uma sociedade que iniciou com a intenção de ser uma sociedade diferente, sociedade mais moderna e evoluída do mundo antigo, e que acabou se destruindo justamente por conta de seus líderes. Então, o Dementos lembra muito essa ideia de um imperador ou de um general romano. Ele tem pontos positivos, assim como os romanos também tinham, mas a sua corrupção é algo muito evidente. E é algo que, no final das contas, acaba condenando ele. Não dá pra se dizer que ele foi banhado por essa corrupção do Immortan Joe. Ele chega na cidadela e ele diz que ele é um idealista, que ele é um cara que veio destituir tiranos como o Immortan Joe. Automaticamente, não tem como a gente deixar de fazer um paralelo com ele, com muitas promessas da política no nosso mundo. A Furiosa de Anya Taylor-Joy, ao mesmo tempo que a atriz imprime suas próprias características na personagem, ela traz muito da Furiosa da Charlize Theron. Conseguimos entender todo o drama, todo o ódio que ela acabou nutrindo no decorrer das décadas. E a atriz realmente está muito bem aqui. Carrega não o olhar de uma esperança ou um olhar de uma busca por redenção como a Charlize Theron carregava, mas aqui ela carrega o olhar do ódio. A gente consegue entender um pouco mais como funciona a organização do Immortan Joe, por exemplo. Ele comanda a cidadela e também tem influência nas duas fazendas, a fazenda da gasolina e a fazenda da bala. Consegue-se entender que ele tem soldados de confiança, que são chamados os pretorianos, que estão acima dos meninos da guerra. É o papel que a Furiosa vem interpretar, interlúdio entre as duas histórias. E aqui é mostrado o mentor dela, o pretoriano Jack. E eu percebo que ao mesmo tempo que foi feito pra meio que suprir a falta do Max Rokatansky, ele também é construído como um personagem completamente original. Que diferente do Max, nós não percebemos ele consumido pela loucura, mas ele carrega uma serenidade e uma segurança muito interessante em termos de construção de personagem. Ele é o cara que ensina ela a guerrear. É legal porque a indumentária dele lembra muito a indumentária do Max. Isso mais ou menos dialoga com uma teoria que eu tenho de que naquele mundo ali, o movimento do guerreiro da estrada, que é iniciado pelo Max, meio que já se tornou até uma questão estética. Quem não lembra na nossa realidade, né? Quando tem, por exemplo, um jogador de futebol que faz muito sucesso, e daí os jovens que admiram ele vão lá e cortam o cabelo, fazem algum adereço para lembrar aquele jogador. Aqui o pretoriano Jack me lembra muito isso. Um cara que talvez admirava muito a estética do guerreiro da estrada, do Road Warrior, e começou a se vestir que nem ele. Claro que, obviamente, o filme não fala, mas, como eu falei antes, George Miller se comunica através de imagens. Esse personagem e o personagem da Furiosa, eles têm um romance muito bonito. Um romance nada apelativo, e que em poucas cenas é construído uma confiança dos dois, e onde em nenhum momento nenhum dos dois sequer hesita em fugir e ir para uma terra melhor um com o outro. Então, quando ela diz, eu quero que tu vá comigo para esse lugar, ela tem um mapa no braço, ele diz, não, eu vou, nós vamos junto. Automaticamente se constrói uma esperança da gente ver os dois juntos. Obviamente a gente sabe que isso não vai acontecer. Quando tem-se a morte do personagem, nós sentimos de uma maneira bastante forte e entendemos o porquê que a Furiosa tornou-se essa pessoa em busca de vingança. Uma das principais mensagens toda a série Mad Max sempre deixou pra mim foi a linha tênue que as pessoas têm que caminhar pra não se deixarem levar pela loucura, não se deixarem corromper, mas ao mesmo tempo saberem que estão inseridas em uma distopia, entender que num mundo que nem aquele é impossível ser muito bonzinho. É muito interessante observar esse equilíbrio, essa balança que vemos todos os personagens ali. E poucos são os que conseguem manter essa balança equilibrada vivendo naquele mundo isolado. A criação de mundo aqui em Furiosa tá realmente excelente, em conexões diretas a Mad Max Estrada da Fúria. A gangue de motocross do Canyon volta a aparecer, a gangue dos espetinhos e todas as características marcantes de todas as outras gangues, como por exemplo, Fazenda da Bala, utilizando os cinturões de munição, os guerreiros de Immortan Joe com seu corpo todo esbranquiçado, os guerreiros do Dementos e as gangues que ele comanda, cada um com a sua característica. Dentro da própria gangue dele tem outras gangues que fazem parte e têm suas características marcantes. O pessoal da Fazenda da Gasolina também, com suas roupas pretas, lembrando o petróleo. E isso tudo é realmente muito legal. Mas então, seria isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem o vídeo com os amigos e com a família. Se inscrevam se ainda não são inscritos. Forte abraço a todos e valeu!